As ondas de calor sempre teve. É normal isso. Você pega um verão, tem onda de calor mesmo, mas não com essa intensidade. Os únicos árvores que tem, o nosso governo está arrancando tudo para fazer asfalto. E acaba que o ar fica meio que um abafamento. É o capitalismo selvagem que devasta a nossa riqueza, que é as nossas biodiversidades, né? A natureza por si só poderia achar uma solução, mas enquanto o ser humano estiver impactando nela, é o ser humano que tem que também achar a solução para o problema que ele mesmo causou. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Líderes mundiais, cientistas e a sociedade organizada chegam à COP30 em Belém com inúmeros desafios. Do saneamento básico à redução das emissões de gases de efeito estufa. O Brasil da floresta amazônica e da agricultura familiar. O planeta em colapso. Do luxo ao lixo. Da reciclagem ao consumo desenfreado. Novos hábitos. Educação ambiental. Nós temos a COP30, que é exatamente uma conferência das partes, na qual será discutido globalmente a importância desse compromisso multilateral dos diversos países em reduzir as emissões de gases de efeito estufa, para que a gente consiga zerar emissões até 2050. É muito importante que a COP seja no Brasil. É muito importante que ela se realize na região amazônica, uma região símbolo dos problemas que o mundo, que o planeta está enfrentando em relação à transição climática e à necessidade de sustentabilidade. Serão discutidos vários temas que hoje são temas muito caros para o povo brasileiro e para o mundo de uma maneira geral. A preservação ambiental, a preservação dos nossos rios, das nossas nascentes, a questão climática, o aquecimento global. Eu espero que de lá saiam decisões efetivas de investimentos em defesa do planeta. E para defender o planeta, para defender o meio ambiente, é preciso ter verbas. Em 2015, há 10 anos atrás, na realização da COP21, lá em Paris, firmou-se um grande acordo que o mundo conhece como o Acordo de Paris, onde todos os anos os países ricos estariam disponibilizando através de um fundo 100 bilhões de dólares para os países como o Brasil, que tem um grande potencial ambiental, florestas, etc. Já passaram 10 anos, já vamos para a COP30, e nenhum centavo desse dinheiro chegou para que se pudesse fazer ou começar essa mudança na nossa matriz econômica, tanto para o agronegócio quanto na cidade, em qualquer outro tipo da indústria. É uma oportunidade histórica relevantíssima para o Brasil reafirmar seu papel de liderança em relação às mudanças climáticas e sustentabilidade global. Seria pouco compreensível e mesmo inexplicável que um país que abriga a COP30 e que tem recursos naturais imprescindíveis ao equilíbrio ecológico em um planeta sob riscos, não se garantir a oferta obrigatória da educação ambiental em todos os seus sistemas educativos. O Brasil ele tem uma tradição de formação de educadores ambientais e de inserção da educação ambiental nos nossos currículos, né? Tanto o Ministério do Meio Ambiente como o Ministério da Educação tem divisões, departamentos que olham a questão da educação ambiental. O que hoje nós enfrentamos é que essa educação ambiental ela precisa começar a abordar outros aspectos,
porque nós precisamos incorporar novas questões que vêm com a mudança climática, questões que vêm com a perda da biodiversidade, com a crise da poluição, aquilo que a ONU chama a tríplice crise planetária. A gente precisa tanto explicar os problemas, para as pessoas entenderem o que isso nos impacta, o que a mudança climática nos impacta, o que o resíduo nos impacta, quer dizer, ou seja, discutir o problema, mas, sobretudo, discutir a origem disso, por que isso está acontecendo e que formas nós temos como sociedade de superar isso. A principal forma disso funcionar é, de fato, a escola está muito ligada à comunidade, está discutindo problemas ambientais ou socioambientais concretos da comunidade. A gente tem um processo de distanciamento do meio ambiente. É como se o meio ambiente estivesse lá fora, longe, a floresta, os rios. A gente não tem esse olhar tão integrado. A gente precisa sistematicamente incluir a educação socioambiental nas escolas. Núbia, que projeto é esse que vocês desenvolvem aqui que faz tanto sucesso? Nosso projeto pedagógico é baseado na investigação científica e ele nasce da escuta das crianças, aquela escuta mais ativa, mais atenta, onde que surge a curiosidade das crianças e a partir dessa curiosidade nós começamos uma investigação e parte da escuta sensível, que é o norte da educação infantil dentro da educação. A educação ambiental dentro do 21 de abril, ela é o todo. O projeto é da observação do nosso ambiente, de tudo que está ao redor, dos nossos projetos, tanto nos projetos de leitura quanto a observação da grama, do que faz parte da grama, da natureza, das nossas árvores, do nosso cerrado, de quais são os nossos bichos típicos. Em relação a essa educação ambiental para os pequenos, para quem está começando? Ela é fundamental para as crianças mais jovens, né, desde a educação básica, porque são essas gerações que vão sentir mais o impacto das mudanças climáticas. Então nós temos a obrigação de prepará-las para esse futuro e também indicar que se a sociedade precisa fazer essa transição para a descarbonização, para a transição energética, para a mudança dessa nossa relação com os ambientes naturais, são eles que vão conduzir esse processo nos próximos anos. Quando a gente fala de educação, a gente está pensando no futuro. E a gente sabe que a nossa geração ela falhou no entendimento de saber a importância da pauta ambiental, não só para quem hoje habita o planeta, mas para quem ainda está chegando. O Brasil, com todo o potencial que ele tem, né, uma matriz energética limpa, uma Amazônia, né, que nos traz tanto orgulho, a gente tem tanto que mostrar para o mundo, mas o que adianta a gente mostrar para o mundo se a própria população ela não é estimulada a ter a consciência da importância dessa pauta? Então a educação ambiental ela é fundamental. Ela não é só fundamental na questão da educação, mas ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Que futuro teremos? Que a educação também é um caminho de combater as desigualdades. Uma educação inclusiva e a expressão que está no plano nacional, por isso que a gente quer debater isso conjuntamente entre as duas comissões, é justamente essa, de justiça climática. A educação é vista como uma ferramenta essencial para que a gente possa ensinar nossas crianças, jovens e inclusive universitários, primeiramente explicar o que está acontecendo em termos de mudança do clima, explicar as causas da mudança do clima e como as pessoas são impactadas pela mudança do clima. Um indivíduo que ele entende melhor essa relação de conservação ou degradação do ambiente e como isso está conectado com a vida, ele é mais capaz de tomar as suas decisões pessoais, mas também suas decisões de consumo e de voto. Para discutir a questão ambiental, eu preciso discutir a realidade, eu preciso falar as questões concretas, os problemas. A educação de qualquer é política no sentido da gente participar da sociedade. Por exemplo, entender o que o Congresso Nacional faz, que decisões estão tomando. Se eu preparo o cidadão para compreender, acompanhar, né, acompanhar a TV Senado e discutir as coisas que lá estão acontecendo, isso é um processo que ajuda a educação ambiental. Mas se eu faço isso, discuto os temas do momento, discuto as questões políticas que estão acontecendo e a escola é atacada sobre palavras como doutrinação, enfim, você está saindo do seu trabalho que seria meramente discutir conteúdos científicos, quer dizer, isso distorce e dificulta a educação ambiental. A educação para a cidadania pressupõe eu falar
sobre o mundo real, sobre o que está acontecendo e não dar as respostas, mas dizer os problemas e deixar que as pessoas pensem e debatam livremente. A escola precisa ter tempo para fazer isso. Criança, você vai forjando ali a criança e aí ele vai crescer um adulto consciente. Gente, conta pro tio, o que foi o brinquedo da oficina da gente? Isso é uma garrafa com bolinhas de gude enfeitada para brincar. E era garrafa de quê? De passa-bolinha. Garrafa PET, né? Essa garrafa, em vez de jogar no lixo, o que a escola faz? A gente guarda. Brincadeiras. Fazemos muitas brincadeiras. Em 2025, Belém do Pará será a sede da COP30. Esse debate aqui da COP30, ele é fundamental, por isso nós entendemos que a agricultura familiar e a economia solidária, ela precisa ter esse espaço garantido na COP30 para que a gente possa participar desses espaços com os nossos produtos, né? Mostrar a grande diversidade de produtos que nós temos. A gente tem que saber que há uma independência dos poderes, mas eles têm que caminhar de forma harmônica entre si. Então, acho mais do que louvável que num evento mundial como a COP30, o cooperativismo, que é responsável pela transformação e dignidade da população e principalmente do pequeno agricultor, da agricultura familiar, seja ouvido. Pela primeira vez, a agricultura familiar ela vai ser debatida em uma COP do clima. Isso é muito significativo e não podia deixar de ser no Brasil, que é um país que é internacionalmente reconhecido como implementou um conjunto de políticas públicas direcionadas para a agricultura familiar, exatamente por reconhecer na agricultura familiar uma vocação muito particular para a produção de alimentos básicos da população. A agricultura familiar ela não é definida por ser pequena, ela é definida por ser familiar. A COP30 reúne líderes, muita gente importante e que entende do assunto de meio ambiente para falar sobre mudanças climáticas. Eu acho que a sociedade não tem essa interação, não tem essa visão do quão importante a agricultura familiar representa para o Brasil. Existe uma grande ocultação das grandes virtudes da agricultura familiar para o conjunto da sociedade. Quer dizer, nós não estamos discutindo aqui uma agenda em benefício só da agricultura familiar. A agricultura familiar ela é fundamental para as sociedades contemporâneas. Existem experiências pelo Brasil e pelo mundo afora que demonstram que essas qualidades da agricultura familiar são benéficas para o conjunto da sociedade. É preciso dar mais visibilidade. A questão ambiental, a maneira que é produzida a alimentação é diferente. Nota-se que boa parte das práticas mais sustentáveis de agricultura estão na produção familiar. E isso está relacionado também com a própria transição agroecológica. Boa parte da produção orgânica está na agricultura familiar. É uma forma mais sustentável de produção, né, onde a família se envolve diretamente nos processos produtivos e essa relação da família com os meios de produção e com o meio ambiente, ela é uma relação mais sustentável, né? E quais são as dificuldades? Aí vem a chuva, né? Que é uma das coisas que mais sacrifica o produtor, porque a gente planta e muitas vezes um projetinho, mesmo pequeno, quantas vezes não resiste, né? Por conta da chuva, de excesso de chuva. Transformação de clima também, tá frio e vem muito de calor. Aí a planta sente, a gente tem que saber lidar. A agricultura ela é cheia de altos e baixos, né? E vem muito sol, atrapalha. Vem muita chuva, atrapalha. Vem frio, muito frio, atrapalha. Então, a gente conta muito com a calmaria do tempo, né? A agricultura familiar tem uma importância muito relevante na produção agropecuária do Brasil de maneira geral. Ela, apesar de ocupar apenas 23%, em torno de 23% do território de produção, são mais de 77% dos estabelecimentos rurais e é responsável por cerca de 70% da alimentação que chega até a mesa do consumidor brasileiro. Sim, o que a gente vê como agronegócio seria mais voltado para a produção de commodities,
né? E a agricultura familiar mais para a produção de alimentos mesmo, que vai chegar na mesa do cidadão, né? Da sociedade. Os 25% das emissões brasileiras advêm da agricultura, mas ela também é parte da solução. Então, o que a gente tem que observar e quer chamar a atenção é que a agricultura ela deve ser melhor reconhecida e vista como um instrumento de combate às mudanças climáticas, e não como um vilão, e não como um problema que precisa ser combatido e relegado a essas discussões. E a agricultura familiar, especificamente, tem um papel fundamental, porque exerce uma baixa emissão porque utiliza menos nitrogênios e coisas do tipo, tem menor uso de fertilizantes, realiza cultivo em áreas consolidadas e tem um papel principalmente já de práticas de produção de baixo carbono. Então a agricultura familiar tem um papel fundamental no combate às mudanças climáticas e a gente quer que o cooperativismo, que organiza grande parte desses produtores, possa estar sentado à mesa justamente para fazer esse trabalho, essas discussões voltadas às mudanças climáticas. Como integrar as práticas sustentáveis da agricultura familiar? Eu diria que essas são ações, né, que nós já estamos trabalhando dentro do cooperativismo. A gente precisa ampliar essas práticas, né, na parte da produção agroecológica, fazer capacitação, formação e também intercâmbio, que é onde que a gente vai conseguir mostrar as práticas agroecológicas, sensibilizar novas pessoas a participar e a trabalhar a agricultura de baixo carbono com a produção saudável, né, e a produção de alimento e aumentar a nossa capacidade de produção. A questão de justiça social e justiça ambiental, do que se trata? Algumas pessoas, elas têm uma vulnerabilidade maior e outras menores. Eu posso fazer a analogia da questão dos 3 porquinhos e o lobo mau, né? O que tinha casa de alvenaria, então ele sofreu menos com a presença do lobo, né? Se imaginar que o lobo seria os efeitos dessa mudança climática. E enquanto o que tinha a casinha de palha, ele estava muito mais exposto e vulnerável. Então, quando eu falo da questão da justiça ambiental, é exatamente sobre isso. Né? Entender que existem algumas pessoas que estão na casinha de alvenaria, outras que estão na de madeira, mas que existem várias pessoas na casinha de palha e que elas serão mais atingidas e serão primeiro atingidas. E muitas vezes são exatamente essas pessoas que estão sendo mais atingidas, que menos, ironicamente, né, que menos contribuem para a emissão de gases de efeito estufa. Já faz tempo que a discussão ambiental não é só ambiental e ela é socioambiental, porque o debate é sobre, assim, eu não posso discutir só a ecologia, mas eu tenho que discutir, sobretudo, as desigualdades sociais. Aquelas regiões das cidades que sempre alagam quando tem uma chuva extrema, sempre alagam há quanto? Há décadas, né? As mesmas regiões, e aí se você vai olhar um recorte, existe um recorte racial, existe um recorte socioeconômico, como é que a gente olha e adapta as nossas cidades para esse novo processo? Infelizmente, nós vivemos num país de muita desigualdade. Então, quando a gente pensa nas populações que têm pouco acesso ao saneamento básico, em geral elas também moram em lugares distantes, com dificuldade para transporte. Quanto mais desorganizado, quanto mais sujeira houver, seja na forma líquida com o esgoto sanitário, na forma sólida orgânica com aquilo que é resíduo de cozinha, principalmente, e na forma de resíduos mais permanentes, como entulho, materiais diversos, essas coisas trazem diferentes ameaças que têm que ser cuidadas. Isso não deve ficar ao redor da casa das pessoas e com acesso fácil para as crianças. A crise planetária está dada, né? Não estamos falando aqui de mudança climática, é de colapso climático. Então a gente não pode mais, por exemplo, nessa altura do século XXI,
ter discussões do tipo, o meio ambiente está atrapalhando o desenvolvimento, que são frases que a gente ouve. E a gente até chama atenção para algumas áreas onde esses pontos de não retorno, quer dizer que eles acumulam tantos impactos seguidamente, eles já começam a se expressar, né? Então já acumulou tanto impacto, tanta degradação, que aqueles sistemas eles param de exercer esse funcionamento que eles tinham, né? Então a gente alerta, por exemplo, aqui no WWF, para essa proximidade do ponto de não retorno. E não é de se admirar que, acumulando esse tanto de degradação no nível global, eu tenha tido no ano passado uma série de eventos extremos. Aí a gente pode citar a questão da enchente no Rio Grande do Sul, que eu acho que foi bem marcante para os brasileiros, mas ao mesmo tempo tivemos índices recordes de incêndios no Pantanal e até a própria seca no Amazonas. Não é normal ter dias tão frios em outubro. Não é normal, às vezes, por exemplo, eu sou de Rondônia, na minha cidade não chove durante o mês de agosto ou setembro. Esse ano choveu muito durante esse mês. Então essas irregularidades é que comprovam assim, os impactos das mudanças climáticas. Hoje a gente baseia a nossa vida, a nossa produção em um modelo que entende que o planeta é infinito. Então a gente pode crescer e a gente precisa crescer infinitamente porque o planeta é suporte, ele está apenas ali para nos servir. Então eu posso infinitamente ampliar a produção a produção agrícola, eu posso infinitamente ampliar a mineração ou infinitamente ampliar a extração de petróleo e isso vai só gerar desenvolvimento, empregos e vai ser ótimo. Não, o que a gente está vendo, na verdade, é que a gente age como se o planeta fosse infinito, mas o planeta é finito, ele tem limites. Quer dizer, tratar das questões ambientais significa reformatar o modelo social, que significa abdicar de coisas muito objetivas, né? Que o consumo traz, que é essa ideia da felicidade através do ter, né? Do possuir. O segundo processo é de hábito. As pessoas estão habituadas a esse comportamento, né, que se adaptaram a esse modo de vida. E isso bloqueia as pessoas a compreender o que está em jogo. E o terceiro bloqueio é o de dissociação entre um evento que acontece longe da gente e não acontece com a gente. Desse consumismo desenfreado aí, gerando essa questão desse lixo. Eles falam que é descartável, mas o planeta não tem mais condições de absorver essa questão. Não existe desenvolvimento nacional, não existe economia, não existe educação, se não tem água, se não tem ar limpo para respirar, se não tem terra para a gente produzir, terra fértil para a gente produzir. Então o que a gente precisa é transformar esse olhar e entender que a gente está num planeta que tem os seus limites e que a gente precisa usá-los de forma inteligente e não achar que o planeta nos serve. Nós já passamos do limite de consumo, assim, as pessoas não estão se conscientizando, é um consumo exagerado, tudo o tempo todo, então tem que frear. Para mudar, eu preciso olhar a realidade e querer mudar. Todo mundo pode fazer a diferença. Eu acho que cada um tem um papel a desempenhar, óbvio, né, que a gente pensa governos, grandes empresas, o sistema financeiro tem uma contribuição relevante para dar, mas os indivíduos, quando eles atuam, né, de forma conjunta, sinérgica, eles também são capazes de promover grandes transformações. Enquanto o ser humano não se conscientizar que a gente precisa dessa terra sarada para a gente ter um ar melhor, para a gente ter até um fruto melhor, sem agrotóxico, as coisas vão só piorar, de ladeira abaixo. Começar a cuidar do nosso planeta, que assim a gente vive melhor, respira melhor e a nossa saúde ela é muito mais priorizada. Então começa a cuidar por mim e por você também.